Imagine algo atravessando o sistema solar. Não um asteroide comum, não um cometa como os que nascem entre Marte e Júpiter, mas um viajante vindo de outra estrela. Enquanto aqui na Terra seguimos nossas rotinas, no silêncio frio do espaço, um objeto interestelar cruza o caminho de Marte. Seu nome, 3I Atlas. Em outubro de 2025, ele passou a menos de 30 milhões de quilômetros de Marte. Uma distância cósmica pequena, o suficiente para despertar a curiosidade das maiores agências espaciais do mundo. A Agência Espacial Europeia manobrou suas sondas ExoMars Trace Gas Orbiter e Mars Express para observá-lo. Câmeras projetadas para olhar de perto o solo marciano, de repente, se voltaram para o vazio, tentando capturar um ponto de luz quase invisível. Um desafio colossal. O brilho do 3I Atlas era 100 mil vezes mais fraco que Marte. Ainda assim, ele foi registrado. Um borrão tênue, um ponto branco atravessando o escuro. E atrás dessa mancha, talvez, a história de um viajante que nasceu em outro sistema estelar, bilhões de anos antes da formação da Terra. Mas por que tanto interesse? Porque o 3I Atlas é apenas o terceiro visitante interestelar já detectado em toda a história humana. Antes dele, tivemos o misterioso Oumuamua, em 2017, e o cometa Borisov, em 2019. 3 corpos vindos do desconhecido, 3 enigmas lançados pelas estrelas. E o 3I Atlas pode ser o mais antigo de todos, 3 bilhões de anos mais velho que o próprio Sistema Solar. Hoje, nós vamos atravessar essa fronteira cósmica. Vamos entender o que as sondas viram, o que os cientistas descobriram e o que os mais ousados, como o astrônomo Avi Loeb, suspeitam que possa estar acontecendo. Do gelo e da poeira até a possibilidade de tecnologia desconhecida, este episódio vai expor tudo o que sabemos e o que ainda não conseguimos explicar sobre o 3I Atlas. E se você quiser acompanhar essa jornada até o fim, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como olhamos para os visitantes das estrelas. 3 de outubro de 2025. Marte girava silencioso ao redor do Sol, e 2 observadores mecânicos, projetados para estudar o planeta vermelho, desviaram o olhar para o vazio cósmico. A ExoMars Trace Gas Orbiter e a Mars Express, ambas da Agência Espacial Europeia, estavam prestes a registrar um momento inédito, a passagem de um viajante interestelar. O cometa 3I Atlas. A missão original da ExoMars era outra. Ela foi criada para investigar gases raros na atmosfera de Marte, em especial o metano, em busca de possíveis sinais biológicos. Mas diante da oportunidade única de observar um objeto que veio de fora do sistema solar, os cientistas decidiram arriscar. A câmera principal da sonda, o CASSIS, Sistema de Imagens de Superfície Coloridas e Estéreo, foi virada para longe do planeta. Em vez das crateras avermelhadas e das dunas marcianas, ela apontou seu olhar para o espaço profundo, onde o 3I Atlas cruzava a região a cerca de 30 milhões de quilômetros de distância. Era como tentar enxergar uma partícula de poeira em meio ao brilho de um farol. O cometa era cerca de 100 mil vezes menos brilhante que Marte, e mesmo o telescópio Hubble teria dificuldades de detectá-lo. Ainda assim, a aposta funcionou. As imagens da ExoMars mostraram um ponto branco difuso, quase imperceptível, movendo-se lentamente entre as estrelas de fundo. Era o 3I Atlas, um visitante tão antigo que pode ter se formado 3 bilhões de anos antes do próprio Sistema Solar. A equipe de controle confirmou que o núcleo do cometa, provavelmente com cerca de 1 quilômetro de diâmetro, não pôde ser distinguido da coma, a nuvem de poeira e gás que o envolve. Isso porque o brilho da coma se mistura rapidamente ao ruído das câmeras. Ainda assim, foi possível identificar claramente a cabeleira do cometa,
uma esfera luminosa de milhares de quilômetros de extensão, criada pelo calor solar que faz o gelo sublimar em jatos de gás. O 3I Atlas estava despertando, e aquelas imagens representavam o primeiro suspiro visível de um viajante que percorreu o vazio por bilhões de anos. Enquanto isso, a Mars Express, equipada com câmeras menos sensíveis, também tentava capturar o fenômeno. Mas o tempo máximo de exposição, de meio segundo, não foi suficiente para revelar o cometa. Os cientistas, no entanto, não desistiram. Instrumentos como o Omega e o SPICAM na Mars Express e o Nomad na ExoMars tentaram medir o espectro de luz do 3I Atlas, uma análise que poderia indicar de que tipo de gelo e poeira ele é feito. Até agora, o sinal se mostrou fraco demais para conclusões firmes. O Dr. Nick Thomas, líder da equipe Cassis, comentou: Foi uma das observações mais desafiadoras que já fizemos. O cometa é de 10.000 a 100.000 vezes mais fraco do que nossos alvos habituais. Apesar das limitações, o registro foi histórico. Pela primeira vez, 2 sondas em órbita de outro planeta voltaram suas câmeras para um objeto vindo de fora do sistema solar. Era um vislumbre do que significa observar o universo não apenas a partir da Terra, mas a partir de outros mundos. Essas imagens, publicadas pela Agência Espacial Europeia em 7 de outubro de 2025, confirmaram o feito e reacenderam um misto de curiosidade e expectativa. Afinal, o 3I Atlas é apenas o terceiro visitante interestelar já observado, depois do Oumuamua em 2017 e do Borisov em 2019. 3 viajantes vindos do escuro, 3 mensagens lançadas pelas estrelas. E agora, talvez, o mais enigmático deles. Mas nas imagens havia algo mais. Pequenas irregularidades em torno do cometa chamaram a atenção de astrônomos independentes. Alguns ampliaram o contraste, tentando distinguir fragmentos. Outros alertaram. Poderiam ser apenas artefatos de ruído, reflexos ou até luas de Marte passando ao fundo. As perguntas surgiram rapidamente. Estaria o 3I Atlas começando a se fragmentar? Ou seria apenas ilusão provocada pelos sensores? E se, por um acaso improvável, não fosse um cometa natural? As respostas viriam em breve e levariam a discussão para um território onde ciência e especulação se encontram. O 3I Atlas continua sua viagem silenciosa pelo sistema solar. À medida que se aproxima do Sol, o calor começa a testar seus limites, um verdadeiro julgamento cósmico. No dia 29 de outubro de 2025, ele alcançará seu ponto mais próximo da estrela, o periélio, a pouco mais de 203 milhões de quilômetros de distância. E é nesse momento que a história pode mudar. Cometas são viajantes frágeis. Feitos de gelo e poeira compactados, eles são mais semelhantes a montanhas de neve suja do que a rochas sólidas. Sob o calor intenso do Sol, o gelo interno evapora em jatos de gás, abrindo fendas e gerando tensões que podem rasgar o núcleo em pedaços. É o destino de muitos cometas e pode ser também o do 3I Atlas. O astrônomo Avi Loeb, professor de Harvard e líder do Projeto Galileu, publicou em outubro um artigo detalhando essa possibilidade. Ele destaca que até agora nenhum fragmento foi confirmado nas imagens das sondas da Agência Espacial Europeia. As pequenas manchas ao redor do cometa são provavelmente artefatos de ruído ou estrelas de fundo. Mas Loeb alerta: qualquer sinal de fragmentação natural ou artificial será crucial para entender a verdadeira natureza do 3I Atlas. Os cometas podem se desintegrar por 3 causas principais: aquecimento solar, forças gravitacionais de maré e rotação acelerada. O primeiro é o mais comum. A radiação solar aquece o núcleo gelado e substâncias como dióxido de carbono e água se transformam em gás, empurrando poeira e pequenas rochas para o espaço. Se o material for poroso e frágil,
como mostram estudos do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, visitado pela sonda Rosetta. Essas forças podem romper o corpo principal em diversos pedaços. Em termos simples, o cometa se dilacera por dentro, como gelo rachando ao contato com fogo. O segundo fator são as forças de maré. A diferença de gravidade entre as partes do cometa pode literalmente esticá-lo até o rompimento. Foi o que aconteceu em 1994, quando o cometa Shoemaker-Levy 9 se despedaçou ao passar próximo de Júpiter, colidindo em seguida com o planeta gigante em uma das cenas mais impressionantes já vistas por astrônomos. E o terceiro motivo é ainda mais curioso: a rotação acelerada. Quando jatos de gás escapam de diferentes partes do cometa de forma desigual, o núcleo começa a girar mais rápido, como um peão desequilibrado. Esse foi o caso do cometa 332, P. Ikeya Murakami, que acabou se partindo por excesso de velocidade. O 3I Atlas apresenta sinais sutis desse mesmo comportamento. Enquanto observatórios terrestres calculam um período de rotação de cerca de 16 horas, uma equipe russa sugeriu que ele poderia girar em apenas 4 horas. A discrepância levantou debates. Estaria o cometa realmente acelerando à medida que se aproxima do Sol? Ninguém sabe ao certo. Mas a resposta pode definir seu destino e talvez revelar se ele é um corpo natural ou algo muito mais elaborado. Loeb argumenta que, se o 3I Atlas for um objeto tecnológico, ele poderia liberar mini-sondas, como uma nave-mãe dispersando dispositivos menores pelo espaço. Ele usa uma analogia poética. Seria como um dente de leão cósmico, espalhando sementes de informação pelo sistema solar. A hipótese é especulativa, mas não absurda. Em 2017, o Oumuamua já intrigou o mundo com sua aceleração anômala, sem cauda visível. E agora, o 3I Atlas oferece uma nova oportunidade de testar essas ideias com dados mais claros. A diferença é que, desta vez, não estamos apenas observando da Terra. Temos sondas em Marte e, em breve, o explorador das luas geladas de Júpiter, a missão JUICE, que deverá registrar o 3I Atlas em novembro e dezembro, quando ele estiver mais ativo. Será a primeira vez que múltiplas sondas planetárias e telescópios terrestres observarão um objeto interestelar simultaneamente. Se o 3I Atlas se fragmentar como um cometa comum, será mais um testemunho da fragilidade desses viajantes. Mas se liberar pequenos objetos ou alterar de forma inexplicável sua trajetória, então talvez estejamos diante de algo que transcende tudo o que conhecemos sobre o cosmos. Enquanto o 3I Atlas se afasta lentamente de Marte e se aproxima do Sol, os observatórios espalhados pela Terra começam a receber novos dados. Mas o que eles mostram é silêncio. Nenhum fragmento confirmado, nenhuma cauda definida. Apenas o mesmo ponto difuso atravessando o escuro, como se o visitante estivesse escondendo sua verdadeira face. A Agência Espacial Europeia divulgou novas sequências obtidas pela ExoMars Trace Gas Orbiter e pela Mars Express, mas o resultado foi o mesmo. O cometa é tão tênue que os sensores quase não conseguem distinguir onde termina o ruído e onde começa a luz real. Em um dos relatórios, o brilho da coma, a cabeleira de gás e poeira diminui rapidamente até desaparecer no ruído das imagens. É como tentar ver o rastro de um fósforo aceso em meio a um farol, e esse desafio técnico está alimentando um debate que vai muito além da astronomia. O professor Avi Loeb voltou a comentar o caso. Em entrevistas e artigos, ele reforçou que o 3I Atlas pode oferecer pistas fundamentais sobre a origem dos objetos interestelares e, em um cenário extremo, sobre a existência de tecnologia não humana.
Mas Loeb também fez questão de marcar posição. Trata-se de uma hipótese científica, não de crença. Segundo ele, a ausência de fragmentos não descarta nada. Pode significar apenas que o processo de ruptura ainda não começou, ou que estamos observando sob o ângulo errado. Mas se fragmentos menores ou padrões anômalos de luz surgirem, os observatórios do Projeto Galileu, liderado por sua equipe, serão os primeiros a investigar qualquer novo objeto relacionado ao 3I Atlas. Escreveu Loeb, seja detectado por telescópios ou por sondas em Marte, poderá redefinir nossa compreensão sobre o que realmente significa visitar o Sistema Solar. Outros cientistas, no entanto, pedem cautela. Eles lembram que a maioria dos cometas se comporta de maneira imprevisível à medida que se aproxima do Sol. Alguns ganham brilho e logo se desintegram. Outros permanecem estáveis até desaparecer no horizonte celeste. O 3I Atlas pode simplesmente estar repetindo o mesmo ciclo natural que ocorre há bilhões de anos. Não há nada de sobrenatural nisso, disse Colin Wilson, cientista dos projetos ExoMars e Mars Express. Mas é sempre fascinante quando uma missão projetada para um propósito reage a algo totalmente inesperado. A fala de Wilson resume o dilema atual da astronomia moderna. Quanto mais olhamos o universo, mais ele nos devolve o inesperado. Enquanto isso, uma nova janela de observação se aproxima. A missão JUICE, explorador das luas geladas de Júpiter, deverá observar o 3I Atlas durante novembro e dezembro de 2025, logo após seu periélio. A posição da sonda permitirá ver o cometa em um estado de maior atividade, iluminado pelo Sol, possivelmente exibindo uma cauda completa. Mas os dados da JUICE só devem chegar à Terra no início de 2026. Até lá, astrônomos em observatórios terrestres continuarão a monitorar o visitante com telescópios de alta resolução. Cada noite é uma nova tentativa de captar sinais sutis. Mudanças na rotação, flutuações de brilho, pequenos pontos se separando do núcleo. Mas a verdade é que, por hora, não há certezas absolutas. O 3I Atlas permanece um ponto misterioso no firmamento marciano, indiferente às nossas teorias. Apenas segue sua rota, lento e constante, como se soubesse que sua simples presença já bastava para desafiar nossas noções sobre origem e tempo. Talvez seja apenas um cometa antigo, vestígio de uma estrela distante, ou talvez seja algo que ainda não temos vocabulário para descrever. A ciência não teme o mistério. Ela o observa, registra, calcula e espera. Mas em alguns casos, como este, a espera também é parte da revelação. E cada imagem tremida, cada ponto incerto no fundo do espaço, é um convite para olhar de novo e imaginar o que pode estar vindo de lá. O 3I Atlas agora se afasta lentamente do Sol. Depois de enfrentar o calor e o olhar atento de sondas e telescópios, ele segue sua rota silenciosa rumo ao frio interestelar. Nenhum sinal de fragmentação confirmado, nenhuma mudança brusca em sua trajetória. Apenas o mesmo ponto de luz, reduzindo-se a cada dia, um viajante que desaparece no escuro. A jornada desse objeto começou muito antes da história humana. Se as estimativas estiverem corretas, ele é 3 bilhões de anos mais velho que o próprio Sistema Solar. Isso significa que o 3I Atlas nasceu em torno de uma estrela que talvez já nem exista mais, que sua viagem começou antes mesmo da formação da Terra. Durante todo esse tempo cruzou regiões geladas, nuvens de poeira interestelar e campos gravitacionais, até finalmente passar perto de Marte em outubro de 2025. Para nós, foi uma breve visita. Para ele, apenas um instante em uma jornada de bilhões de anos. Cometas, como o 3I Atlas, são cápsulas do tempo. Eles carregam o material mais antigo e puro do universo,
fragmentos daquilo que existia antes dos planetas nascerem. Cada partícula de gelo e poeira contém pistas químicas sobre a origem da matéria que nos forma. Estudar um cometa interestelar é como abrir uma garrafa lançada por outra civilização cósmica há bilhões de anos, no oceano do espaço. Mas o 3I Atlas não é apenas uma relíquia científica. Ele se tornou um símbolo de curiosidade e incerteza, reunindo em torno de si as duas faces da ciência moderna: o rigor dos dados e a ousadia das perguntas. De um lado, as agências espaciais, prudentes, metódicas, analisam as imagens da ExoMars Trace Gas Orbiter e da Mars Express em busca de respostas concretas. De outro, astrônomos como a Avi desafiam os limites da imaginação científica, propondo hipóteses que não negam o impossível, mas pedem que ele seja investigado. E é nessa fronteira entre o que sabemos e o que ousamos pensar que o 3I Atlas encontra seu verdadeiro legado. A missão JUICE, explorador das luas geladas de Júpiter, será a próxima a olhar para o visitante. Entre novembro e dezembro de 2025, ela observará o cometa em seu ponto de maior atividade, pouco depois do periélio. Os cientistas esperam detectar jatos de gás, variações no brilho e, quem sabe, os primeiros indícios de uma cauda completa. Mas os dados só devem chegar à Terra no início de 2026. Até lá, a comunidade astronômica vive em suspense, acompanhando, noite após noite, esse ponto tênue que continua a desafiar interpretações. Mesmo que nada extraordinário aconteça, mesmo que ele se comporte como qualquer outro cometa, o 3I Atlas já cumpriu um papel fundamental. Ele nos obrigou a olhar para fora e não apenas para dentro. Ele lembrou que a Terra é apenas um dos inúmeros mundos banhados pela luz de um sol comum e que há viajantes cruzando o espaço há muito mais tempo do que nossa espécie existe. O 3I Atlas é o espelho da própria humanidade, frágil, breve e ainda assim teimosamente em movimento. E se em algum momento ele revelar algo que não esperamos, se liberar fragmentos em formação incomum, ou se sua rota sofrer uma leve variação inexplicável, então o mistério se aprofundará. Não como uma ameaça, mas como um convite. Um convite para repensar o que realmente chamamos de natural e o que estamos dispostos a aceitar como possível. Porque a ciência não é feita apenas de certezas. Ela é feita de observações, dúvidas e coragem. A coragem de olhar para o desconhecido sem piscar. E foi isso que o 3I Atlas despertou. A vontade de perguntar, mesmo quando o universo parece não responder. Ele veio, passou e partiu, mas deixou algo em nós. Um lembrete de que o espaço não é apenas cenário, é diálogo. E cada visitante interestelar é uma nova frase escrita na linguagem do infinito. No fim das contas, o 3I Atlas talvez não esteja apenas cruzando o sistema solar. Talvez esteja testando o nosso olhar, observando o quanto conseguimos enxergar antes de desistir. E enquanto desaparece na direção da escuridão galáctica, leva consigo a pergunta que move toda a humanidade: de onde viemos? E quem mais está olhando de volta? Se essa jornada te fez olhar para o céu de um jeito diferente, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Aqui, cada visitante cósmico é mais do que um mistério. É um novo horizonte à espera de ser explorado.